Ei, você aí, eu aposto, cá entre nós, que você já ouviu alguém dizer que a vida é como um raio no meio da noite. Eu também acho que você já ouviu alguém falar assim: como? Mas já faz tanto tempo assim? Parece que foi ontem. Pois é, eu estou dizendo isso porque eu quero deixar bem claro aqui para todos nós que o tempo voa, o tempo realmente passa muito rápido, a gente nem percebe. E falando em tempo, eu quero também hoje abordar no nosso comentário o aniversário de 90 anos de fundação do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora é um colégio com tradição no ensino aqui na nossa capital, toda essa tradição baseada na filosofia de ensino salesiano. E essa história toda, ela começou em 1930, quando chegaram em Manaus as primeiras freiras italianas. E eu peguei aqui uma anotação muito interessante sobre essa chegada. Foi o seguinte: as irmãs filhas de Maria Auxiliadora, que aqui chegaram, vindas da Itália, trouxeram na bagagem um projeto de promoção de vida, uma educação fundamentada no tripé do sistema preventivo ensinado por Dom Bosco: razão, religião e amor. Prosseguindo, diz assim: a linha do tempo desta instituição de ensino se entrelaça com a história da cidade de Manaus, que, como um personagem, observa a cada ano o crescimento e a transformação de uma pequena cidade em uma grande metrópole. Essa metrópole que nós temos agora. E vocês sabem uma coisa? É muito interessante pelo seguinte: o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora construiu a sua história com um projeto de pessoa humana e de sociedade que baseou-se fielmente aos ensinamentos de Dom Bosco e da Madre Mazzarello, que traçaram os pilares da educação salesiana. Com sua identidade eclesial e missionária, uma educação de qualidade, principalmente. Não é interessante isso? O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora é um colégio que tem a cara de todos nós aqui de Manaus, principalmente em termos da formação dos cidadãos e das cidadãs. Imaginem só, 9 décadas, 9 gerações diferentes, todas essas passaram pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Meninas, somente meninas. Somente também, recentemente, é que os meninos começaram a ser aceitos lá no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. E para tornar essa história assim mais agradável para todos nós, eu resolvi entrar em contato com 2 ex-alunas do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Eu entrei em contato com a ex-deputada federal Elizabeth Aziz, que nós aqui em Manaus carinhosamente chamamos de Beth Aziz. E, conversando com ela, ela me contou um monte de histórias, mas histórias incríveis. Mas uma coisa me chamou a atenção, é que na época que a Beth Aziz era aluna do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, é interessante porque ela foi para o colégio com 7 anos de idade. E sabe para onde? Sabe para que regime? Para o regime de internato. Naquela época, quando a Elizabeth Aziz se tornou uma aluna do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, eles tinham o internato e o semi-internato. A Beth me falou que no internato tinham mais de 100 meninas. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? E é interessante, uma outra coisa. Ela disse que naquela época as pessoas eram taxadas, tinham status de ricas, baseadas
no sucesso profissional. Por exemplo, as filhas dos médicos, as filhas dos comerciantes, dos grandes comerciantes, inclusive o pai da Beth Aziz, o seu Rafael, ele doou muita coisa para ajudar o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. As filhas, por exemplo, dos gerentes do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, essa turma, as filhas dos desembargadores, dos advogados, dos deputados, essas meninas iam para lá. Mas vejam, a riqueza, e a Beth deixou isso bem claro para mim, era baseada no status do pai das meninas. E não porque moravam numa mansão, não porque tinham o carro do ano, como é hoje, né? Hoje é bem diferente. Mas a Beth me disse uma coisa interessante. Ela disse: Humberto, o que a gente se divertia no colégio. A gente brincava de macaca, a gente jogava ping-pong, a gente jogava barra-bandeira. Era uma diversão total. E detalhe, disciplina, ordem, regras, normas e muito amor, muito respeito. E dessas turmas que passaram pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, a grande verdade é que a maioria das ex-alunas abraçaram carreiras com grande sucesso. A Beth Aziz, inclusive, foi a pessoa que doou aquela estátua que hoje está lá na praça, a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que está lá na praça Nossa Senhora Auxiliadora. Eu acho que é uma das menores praças de Manaus. É a pracinha lá do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Aquela imagem lá foi doada pela ex-aluna Beth Aziz. Uma outra aluna que conversou comigo foi a Isabela Santoro de Paula. A Isabela já foi da turma de 1983, quer dizer, uma turma mais recente, né? E ela me falou o seguinte, que era maravilhoso estudar só meninas, e inclusive tinha uma freira que era escalada só para ver se realmente a saia das meninas estava acima do joelho, se as meias estavam impecavelmente brancas e os sapatos brilhando. E essas meninas aprendiam etiqueta, aprendiam educação cívica, elas realmente eram preparadas para, se quisessem, lógico, para o casamento. Tinha aula de culinária, de música. E eu vou ler para vocês aqui o que foi que a Isabela me falou. Ela disse que a educação foi marcante de um valor maravilhoso, porque envolvia religiosidade, orientações educacionais, disciplina e formação para toda a vida. A escola que a todos deu regras, disciplina, normas, tudo compensado com amor, proteção e um colo humano. Até hoje, a Isabela não esquece o som da sineta que bate forte na lembrança dela. Ela consegue ouvir ainda o som da sineta, que era o que a irmã Francinete, coordenadora das meninas, ela usava uma sineta para manter as meninas em ordem. E ela disse o seguinte: não existia ar-condicionado, Humberto. Nós não tínhamos ar-condicionado. O que nós tínhamos era aquele ventilador imenso, né, que colocavam no teto e ninguém reclamava. E no recreio a gente praticava esportes, a gente jogava ping-pong, a gente jogava vôlei e o nosso lanche era din-din de groselha com pipoca. Vocês acreditam isso? As meninas lá adoravam o din-din de groselha com pipoca e todos os dias elas tinham 3 tempos de aula. Os professores inesquecíveis, ela me disse, de professoras que não eram freiras, ela não pode esquecer a professora Rita Raical e também a professora Vânia Pimentel. E as irmãs inesquecíveis. Ela citou a irmã Francinete, a irmã Isabel e também a irmã Eduviges. Ela disse que tudo que aconteceu com ela
e com milhares de meninas ao longo desses 90 anos que hoje nós celebramos de fundação do Colégio Maria Nossa Senhora Auxiliadora, ela disse que tudo o que aconteceu com elas, sem uma exceção, foram acontecimentos que as prepararam para a vida. Foi um acontecimento que forjaram o caráter e a personalidade de todas essas meninas que passaram por lá. Então, aqui fica a minha homenagem neste comentário ao corpo docente de ontem, a todas as freiras que contribuíram sobejamente para a educação das meninas aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, também as professoras que eram terceirizadas, e minha homenagem a todas as ex-alunas, a todas as alunas do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Termino esse comentário fazendo uma reverência à memória do meu querido e inesquecível amigo Rubem Dário, o Dadá, que faleceu anteontem. Rubem Dário foi um colega nosso na TV Amazonas durante 30 anos. Um profissional apaixonado pelo que fazia, um pai atencioso, amoroso, um amigo exemplar. Vai fazer falta. Te cuida.